o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Então, primeira epístola de João, no capítulo 2, verso 12, diz: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados foram todos perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu vos escrevo porquanto conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, pois vencestes o maligno. Crianças, eu vos escrevi porque conheceis o vosso Pai. E vós, pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, assim como sua volúpia. Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Filhinhos, esta é a hora derradeira. E assim como ouvistes que o anticristo está chegando, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso, sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem nos abandonado revela que nenhum deles era realmente dos nossos. Amém, irmão? Podem sentar. Irmão, esse texto me traz algumas lembranças. Primeiro que teve um estudo que nós colocamos lá na internet há algum tempo atrás, que eu falava dos cristãos que se comportavam como ovelhas, porque não haviam descoberto ainda que dentro de cada ovelha existe um leão, mais ou menos isso, vocês lembram desse estudo? E esse estudo foi parar lá no Congresso Nacional, levado pelo, acho que é Câmara, não sei de quê, levado pelo deputado Átila Nunes, que é líder de mais de 300 terreiros de macumba. Líder não, ele lidera uma associação de 350 terreiros de macumba, e ele levou, e esse estudo revoltou muito a ele, porque ele percebeu no estudo a minha intenção de querer mostrar para o cristão a força que existe dentro dele. É uma força incrível que há em nós, irmão. Mas nós só somos fortes, só nos comportaremos como fortes se formos capazes de entender o limite ou o transcendentalismo da nossa força. Você não olha para uma barra de ferro e diz, vou entortar isso aqui. Por quê? Porque você já entende que o seu corpo físico não te permite aquilo. Então você já se limitou, acabou. Você nem tenta. Mas no mundo espiritual, a nossa força não tem limite. O limite é determinado por Deus para as coisas que Ele vai realizar a seu devido tempo. Então, a nossa fé não tem limite. Por quê? Porque a nossa fé é num Deus ilimitado, transcendental, um Deus que pode tudo, que do nada chama à existência as coisas que não são como se já fossem. E desde a eternidade nunca se viu um Deus como o Senhor nosso Deus, que trabalha para aquele que nele espera. Então, esse estudo mostrava isso, procurava mostrar isso, né? Diminui um pouquinho o grave. Eu procurava mostrar que se você crê numa palavra transcendental, de um Deus transcendental, então não há limites para a sua fé.
desde que você esteja disposto a andar atrás da sua fé, porque a sua fé não tem limite, mas se a sua fé vai, mas você se retém, você crê que o nome de Jesus é poderoso para repreender o mal, expulsar os demônios? Você crê nisso? Você crê, então você lança a sua fé, você crê nisso, mas você não vai. Você não ousa se aproximar de um endemoniado e dizer, eu te repreendo em nome de Jesus, sai. Então, ou seja, você lançou, a sua fé foi, mas você não foi. Você ensina de acordo com a fé e com o que é certo. Não, o nome de Jesus é poderoso contra todo demônio, principado e potestade e tal. Mas você não vai atrás da sua fé. A sua fé está na sua frente. Você tem que andar junto com a sua fé. Porque você crê que Deus é soberano. Mas quando um marginal aparece com uma macaca na sua frente, cadê o Deus soberano? E agora, cadê o teu Deus? A sua fé existe, mas você se recua, você se retém, se retrai. Isso significa que a sua fé foi, mas você não foi junto com ela. Você crê que Deus pode fazer alguma coisa, mas você tremeu, ou seja, você não acompanhou a sua fé. Porque nós já falamos nesse lugar, a única maneira de sabermos se realmente temos fé é, quem tem fé, aposta a vida. Quem tem fé, aposta o mais precioso que tiver. Que nem Abraão, o pai da fé. Teve fé, ofereceu Isaque. Isso é fé. E nós não podemos ficar nesse último tempo, que a igreja está prestes a chegar ao seu final, a era da igreja está terminando, como ensina a Bíblia, outros não veem, porque a Bíblia não é para todo mundo ver. A Bíblia é, como disse os anjos lá para Daniel, olha, o saber desse livro se multiplicará, e os sábios discernirão o quê? Tempos e modos. Isso não é para todo mundo, não é qualquer um que abre a Bíblia, que conhece as coisas que a Bíblia diz. Não, os padres estão abrindo Bíblia, pais de santo abrem Bíblias em terreiros. A Universal, às vezes, aquele retardado lá abre Bíblia lá em cima do púlpito deles. Nas assembleias se abre Bíblia. E, no entanto, os políticos invadiram aquilo lá e transformaram num palco do diabo. Igreja que entrou político é palco do diabo. Porque aqui Jesus falou, aonde entra política eu saio. Já saiu de lá há muito tempo. Não existe mais salvação nas assembleias. O que existe é um bando de mercenário, ladrão. Isso que são os pastores das assembleias. E é o que eu gosto sempre de lembrar, né, como está escrito, não falarás mal do ungido do Senhor, porque o Senhor não perdoará. Pois bem, e eu estou falando dos pastores da Assembleia, são ladrões, mercenários, são todos cafajestes. Se eles têm Deus, o da Bíblia, que caia fogo do céu e me consuma, aqui e agora. Se eu ficar vivo, é porque não há Deus lá. É assim que funciona, irmão. Quem crê, aposta a vida. E eu dou esse exemplo. E é por isso que eu estou de pé. Não tem marginal, não tem traficante, não tem polícia, não interessa nada. O meu Deus é que comanda tudo. Aleluia, Deus. É o meu Deus, é o meu. Não é Deus de Assembleia, não é Deus de Batista, é o Deus daqui, da geração Jesus Cristo. Esse é que manda tudo. Foi esse que criou o universo. Foi esse que nos criou. Foi esse que disse para mim, vai para a tua casa e funda a minha igreja. Foi esse. Então é assim que funciona. Quem crê, aposta a vida. E de alguns anos para cá eu decidi que eu iria apostar a vida. E se alguém aparecer e disser, vai morrer, meu irmão, ele vai conhecer o meu sorriso. Vai conhecer o meu sorriso. Outro dia tinha um traficante parado ali na porta. Naquele dia que o irmão Rômulo estava pregando aqui. E aquilo que o irmão Rômulo estava pregando, vocês lembram? Lembra bem o que ele pregou? E o traficante estava parado lá fora. Agora foi preso aí, né? O cara, não sei, ele parou ali fora. Teve um irmão que disse, pastor, eu vi ele botando a mão assim, quando eu cheguei tal, ele tirou a mão e não sei, meu irmão, não importa.
a pessoa pode chegar até o ponto de engatilhar a arma e botar na nossa direção. Agora, pode até apertar o gatilho, mas ter o seu objetivo concluído é muito diferente. Esse Deus que nós cultuamos aqui não é um retardado, não é um palhaço, ele é vivo. Sabe aonde Deus está nessa hora? No meio do candeeiro de ouro. É aí que ele está, meu irmão. Está mesmo. Aqui não cultuamos um Deus retardado, palhaço, um Deus que faz aliança com os políticos ou que cultua na maçonaria. O nosso Deus aqui não é esse. O nosso Deus é único, não faz aliança com ninguém. Quem quiser tem que se curvar a Ele. Ele não associa os seus conceitos a conceito de ninguém. Quem quiser andar com Ele tem que abrir mão dos seus conceitos e se associar aos conceitos dEle. Ele é soberano, Ele é único. E foi assim que Deus me chamou para a geração Jesus Cristo. Foi assim. Dizendo, nada de aliança. Aí vinha gente aqui, nós tínhamos até a rádio, vinha pastores bater aqui na porta. Ah, você tem uma rádio? Aí tem. Pô, eu queria ver aí um horário, botar programa na televisão, na rádio e tal. Não alugamos. Mas como que tu sustenta a rádio? Deus dá seu jeito. Não alugamos, não abrimos espaço para ninguém. O PT, o cara do PT veio aqui, queria me pagar 15 mil reais para montar a rádio na época, parece que foi de 3.500 a 5 mil, por um programinha de 3 meses, o cara queria me pagar 15 mil reais. Claro, o dinheiro não é deles. Queriam apadrinhar a rádio, os custos da rádio. Eu falei, não, a rádio já se sustenta pelo poder de Deus, e essa rádio é exclusiva para a pregação do Evangelho. Nada mais vai fluir nas ondas dessa rádio enquanto eu viver. E assim foi, meu irmão. O que nós precisamos, nós já temos. Deus. Esse nós temos. Acabou a história. E temos lutado para continuar caminhando com Ele. Então, meu irmão, essa palavra também me recorda que aqui diz assim, ó, filho eu vos escrevi, pais eu vos escrevi, jovens eu vos escrevi, crianças eu vos escrevi, e ele vai citando coisas que nos dão a entender uma série de faixas etárias, pais, filhos, crianças. E eu lembro, sabe de quê? Do tempo das igrejas batistas. E agora outras organizações por aí, tem uma tal Renascer. Não é na Renascer que tem um Vale Tudo lá? É na Renascer? Naquele templo de Satanás, do Hernani e da Bispa Sônia, né? Isso, os filhos do diabo. Aquela desclassificada e aquele outro desclassificado do marido dela. Eles dizem assim, os batistas também dizem isso, nós precisamos criar maneiras de atrair a atenção dos jovens. Nós precisamos criar programações, tanto para manter as crianças na escola, como manter os jovens e também os mais idosos. Precisamos criar programações para atender toda essa faixa etária. João chega e diz assim, não, todos vocês aqui, eu vos escrevi isso aqui, ó, pá. A palavra de Deus é única, serve para todo mundo, para qualquer faixa etária. Sempre que eu leio esse texto, eu lembro disso que eu ouvia dentro das igrejas. Aí começaram, não, temos que colocar uma coisinha, vou até gingar aqui, tá, irmão? Temos que colocar uma coisinha para atrair os jovens. O que nós vamos fazer para atrair os jovens? Pô, a moda agora é capoeira. Esquidim-dim-dim. A moda agora é capoeira. Aí começou, aí o Zé Pilintra tirou o chapéu e eu tô nessa. Aí colocaram a capoeira dentro da igreja, o Zé Pilintra traiu o malandrinho, entraram e fizeram a roda e transformaram a igreja no grande palco de Satanás. Irmão, se você tiver igreja por aí que tem capoeira, dá um dos nossos cartões para eles e diga assim, aqui ó, com os cumprimentos do pastor Tupirani, vocês têm capoeira aí, né? O pastor Tupirani mandou dizer que aí dentro é um templo de Satanás, e se quiser desafio, ele vem aqui e prova.
podem entregar o cartão, e diz que eu vou lá e provo que eles servem ao diabo. É só botar os membros deles enfileirados e dizer assim: demônio, manifesta. Vai cair gente para tudo que é lado, meu irmão. Inclusive a liderança. Tudo endemoniado, filhos do diabo, vendendo a igreja, porque povo significa dinheiro. Não é? Quanto maior a igreja, ora, mais oferta. Qualquer um sabe disso. Mas nós aqui, irmãos, vivemos disso que você está ouvindo. E não vivemos das mesmas coisas que eles estão vivendo. Nós não vivemos de dinheiro. O nosso combustível é falar a verdade. E uma verdade que outros não têm coragem, só nós. Tem bocas de ouro nessa hora na congregação, irmão. Bocas de ouro, irmão. O projeto é muito grande, meu irmão. Não engula uma só palavra, porque quanto mais tu falar, mais tua boca vai brilhar para Deus. Não engula, meu irmão, uma só palavra. Você não foi chamado para ser amigo de assembleiano, você foi chamado para falar a verdade. Não agrade ninguém, meu irmão. Não agrade. Busque forças em Deus. E quando o irmão passar por você, irmão, a gente usa a expressão, né? O irmão da assembleia passou, a paz do Senhor, você, bom dia, meu irmão. Por que tu não está dando a paz? Pô, irmão, lá onde tu congrega não é templo de Deus não, para que eu te dê a paz do Senhor. Não, que isso, nós temos Bíblia, nós temos harpa, nós cantamos, nós adoramos, nós reverenciamos o nome Jesus, J-E-S-U-S, nós dobramos os joelhos, fazemos clamor, temos o círculo de oração, temos o jejum das senhoras, temos tudo isso, andamos na doutrina. Aí quando ele acabar de dizer toda a lista, tu diz assim: pois é, e esse teu Deus aí, eu cuspo na cara dele. Você não foi chamado para compactuar, você foi chamado para restaurar. Siga o meu exemplo. Se Deus te trouxe para cá, seja igual a mim, não faça aliança. Não faça aliança com ninguém. Dentro das igrejas batistas não tem Deus, tem o diabo fantasiado de bode, na união que eles têm com a maçonaria. Os principais pastores, o nome deles saiu na lista da maçonaria e eram maçons mesmo. Dilson do Amaral Fanini, conhecidíssimo maçom, e toda a corja maçom. Tem outras denominações, nós não temos tempo para falar de tudo isso. A porta da perdição é tão larga, nós não temos tempo para falar de tudo isso. A Maranata está na maçonaria, é templo de Satanás. A Nova Vida está envolvida com o diabo, aliançada até os dentes. E eu grito porque tem gente da Nova Vida por perto, né, irmão? A Nova Vida está aliançada com o diabo até os dentes. Se algum dos pastores não gostarem do que eu falo, vem aqui na porta falar comigo, para ouvir ao vivo e a cores. Satanistas vagabundos, é isso que eles são, meu irmão. Mas eu estou dando graças a Deus nesses últimos dias, porque entrou um sentimento dentro de mim, e eu tenho dito para Deus: Deus, graças te dou, porque tu criaste o inferno. O inferno não é criação minha não, meu irmão. Se Deus criou o inferno e nós sabemos um pouquinho do que vai se processar lá, isso já foi projeto de Deus. Se Deus criou o inferno, foi porque a ira dele somente será satisfeita com o inferno. Ele só se sentirá satisfeito quando ele consumar a sua ira, lançando no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. É ali que a ira de Deus será satisfeita, quando ele souber que aquele maligno, aquele pederasta, aquele infame, ele lançou num lugar que aquele cidadão vai sofrer tormentos eternos, nunca mais ele deixará de sofrer tormentos. Foi ali que Deus se viu satisfeito. Quem criou o inferno não foi homem, foi Deus. Entende isso, irmão? Entende? Então imagina você que a nossa fome e sede de justiça, a nossa ira contra o mal, ela é mínima. Porque quem criou o inferno foi Deus, para ali satisfazer a sua ira. E eu tenho dado graças a Deus, porque eu tenho entendido um pouco disso.
Porque tem pessoas, meu irmão, que parecem que quer a verdade, mas quando a verdade bate nas suas portas, elas dão coices, dão as costas. Então Deus precisa mesmo, para saciar-se, ter criado algo tão terrível quanto é o inferno. E aqui, irmão, diz ainda, no verso 15, né? Não ameis o mundo, nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo, eu acho isso intrigante, pois tudo o que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. E a Escritura diz que o mundo jaz no maligno. Então, se provém do mundo, provém, posso imaginar eu, do próprio diabo, que lança as suas ofertas. Ele disse para Jesus assim: olha os reinos do mundo e a glória deles. Tudo isso é meu, porque me foi entregue, e eu dou a quem quiser, e tudo isso eu te darei, se tu prostrado me adorares. Então, toda essa glória, essas ostentações que tem aí no mundo, isso tudo procede do diabo, irmão. Nós não podemos deixar que a sedução do mundo nos corrompa. Como diz Provérbio, né? As más conversações já corrompem os bons costumes. Então foge das más conversações. Não fica te alongando em papo com ímpio. Você pode ser contaminado. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, e não se assenta na roda dos escarnecedores. Não perca seu tempo ali, mas antes tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto a ribeiros de água, dá o fruto na estação própria, certa, e tudo quanto fizer prosperará. Não queira ficar próspero antes da hora, porque a árvore de Deus só dá o fruto na estação própria. Vai tocando a vida, vai comendo poeira, vai sofrendo, vai deixando couro na estrada, porque quando a tua estação chegar, você vai florescer. Não tem jeito, é regra de Deus. Agora, não queira que a mangueira produza na hora que tem que se produzir o abacate. Não, é hora do abacateiro, então é hora do abacateiro. É hora da mangueira, é hora da mangueira. É hora da jaca, é hora da jaca. É hora da tangerina. Ora, se Deus está dando exemplo na natureza, espera a tua estação chegar, irmão. Não se desespera com nada. Tem apenas um desejo ardente no teu coração: servir, servir e servir. Se Deus fizer, Ele é Deus. E se não fizer, continua sendo Deus. O teu foco é esse, adorar. Porque tem pessoas, meu irmão, que têm um objetivo na vida: ganhar dinheiro. Esse objetivo é terrivelmente maligno. Quando o objetivo de uma pessoa é ganhar dinheiro, ela se frustra cedo. Às vezes o camarada chega com 40 anos, ele olha, tenho grana, tranquilo, pronto, acabou, atingi meu objetivo. Ele perde a razão de viver. Eu queria tanto fazer uma viagem a tal lugar, fiz. Daqui a pouco ele viaja para cá, viaja para lá, ele perde a graça mais em viajar, já não quer nem mais viajar. Ele vai perdendo o sentido da vida. Porque tem dinheiro, faz o que quer, tem o melhor carro, saiu esse carro, acabou a vida. Mas se você tiver os mesmos objetivos de Deus, você nunca perde a vontade e a razão de viver. Se o meu objetivo fosse carro, eu teria perdido a razão de viver, que eu tenho carro. Se o meu objetivo fosse uma casa, a minha vida já não teria mais sentido, eu não teria mais por que lutar, já conquistei uma bela casa. Se o meu objetivo fosse dinheiro, irmão, eu teria perdido o sentido da vida, porque a minha mesa é farta, nada me falta. Então o foco não pode ser esse. O foco tem que ser coisas que você olha e sempre você tem um motivo de viver.
A obra que Deus nos tem chamado a realizar, Ele nos dá sempre, a cada manhã, um motivo de viver. Você tem sempre um campo de trabalho, você tem sempre um campo de batalha. As tuas orações nunca se saturarão. O teu conhecimento bíblico nunca vai se saturar. O alvo de Deus, que são almas na tua vida, restaurar pessoas, levar uma palavra, isso não se satura nunca. Se tu disser assim, não, mas no bairro onde eu moro, eu fiz a obra, pastor, de uma maneira absurda, não tem mais nenhuma casa que eu não tenha ali entregado um CD e uma palavra. Então te prepara que Deus vai te mudar de lugar. Mas a obra na tua vida não perderá o foco, o sentido, a vontade. Ele muda os tempos, as estações, Ele remove tudo. Mas você vai ter sempre ânimo em servir ao Senhor. Olha quantas coisas Deus tem feito nesse ministério, que às vezes eu fico apertado. É a música, é a palavra, é escrever o livro, é compor, é fazer o arranjo. Eu fico às vezes, meu Deus, quanta coisa em cima de mim. Esse é o meu objetivo de vida. A música não para nunca, os livros não param nunca, o conhecimento não para nunca, as mensagens não param nunca, o equipamento, agora estamos com um TV ao vivo lá, já foi divulgado o link aí, né? E as coisas não param, cada hora surgem coisas e estamos alcançando cada ano milhares e milhares de almas. Mensagens baixadas de tudo que é canto do planeta. Não para, nós temos um objetivo. Então, meu irmão, não ameis o mundo, nem o que no mundo existe, né? Mas essa palavra é interessante porque muita gente amou o mundo e se sentiu melhor do que a igreja. Tipo, nós tivemos alguns nomes que eu não me recordo muito bem. Tem um que eu até anotei aqui, que eu sei, né? Britney Spears. Tinha uma tal de Winehouse. Whitney Houston. Quem conheceu Whitney Houston aí? Conheceu? Agora, para você conhecer ela, só se pegar carona para o inferno. Elvis Presley. Alguém conheceu Elvis Presley? Quase ninguém, né? Essas pessoas, irmão, começaram lá, com violãozinho dentro da igreja, sentado no pátio da igreja. E Deus derramou graça, abençoou a voz, permitiu o talento. Tina Turner, Kenny Roger, Lionel Richie. Conheceram essa turma? Ainda cantam por aí, parece. Tudo começou lá, dentro da igreja. Eu vi uma reportagem no Conexão Repórter, mostrando desde criancinha cantando no coral da igreja. Aí, esses nomes aqui que eu citei, quase todos eles, passou na reportagem. E agora foram lá cantar para o mundo. Vem a adolescência, fica bonitinha, todo adolescente é bonito, e aí vem a oferta do mundo. E os pais são santos, né? Os pais são crentes santíssimos. Quando vê a oportunidade de ganhar uma cifra nas costas do filho, mostra logo que cristianismo tem. E João está dizendo assim, eles saíram do nosso meio porque eles não eram dos nossos. Nem ore por eles, nem clame por eles. Eles saíram do nosso meio, eles não nos pertencem, eles não eram dos nossos. Quando alguém está desviado da igreja, me manda recado, pastor, ora por mim. É ruim, hein? Oro nada. Se eu aqui dentro orando, o cara está aqui, não resistiu, agora que ele está no mundo, eu vou perder meu tempo em orar? É ruim. Mas não oro mesmo, irmão. Nem adianta, se alguém aqui se desviar ou ficar sem vir na igreja, pastor, ora por mim, nem perca seu tempo, eu não vou orar por você, meu irmão, não vou orar. Você quer que eu te engane, quer que eu minta para você? Eu não vou orar. Se eu disser, estou orando, é mentira. O que eu posso fazer é o seguinte, eu oro a nível de geração Jesus Cristo, aí sim eu oro. Quem estiver incluído em geração Jesus Cristo, nós estamos clamando. Tem o clamor das quintas, tem o nosso clamor particular, e nós estamos clamando. Mas esse negócio de, o cara se desviou, vamos fazer um clamor por ele. Vou nada. Quem conhece a verdade tem que ter postura e seguir, acabou a história, apostar a vida.
Todo mundo tem luta, todo mundo tem prova, todo mundo tem fornalha, cova de leão e deserto. Todo mundo tem. Toma atitude. Olha e discerne qual é o melhor caminho. É Deus ou é o diabo? Então decide. Para de cochear entre dois pensamentos. Já pensou se até hoje eu com 50 anos nas costas e tivesse, não irmão, hoje eu estou meio fraco na fé. Aí passa um mês, não irmão, agora eu virei Tarzan. Aí vem outro mês, não irmão, agora eu estou fraco de novo, virei o Homem-Formiga. Aí não, agora eu estou forte. Isso não é caráter de quem vai seguir a Jesus Cristo. Quem segue Jesus tem que ser firme e constante, sempre abundante na sua obra. Não tem espaço para tropeçar não. Que tropeçar? Se a pedra estiver no meu caminho, eu vou dar um chute tão forte que ela vai rachar. Não tem pedra que me faça parar não, meu irmão. Pode vir cadeia, pode vir prisão, pode vir ameaça, pode vir o que for, eu vou seguir em frente. Não paro, sou obstinado, determinado. Então, ele diz assim, olha, muita gente amou o mundo, e nós vimos, né, irmão? E muitos desses saíram da igreja com o seguinte sentimento: a igreja ficou para lá, agora eu vou mostrar que eu sou bom. Eu cantava na frente da igreja, eu fazia sei lá o que, acontecia, agora todo mundo vai me ver em destaque. Aí lá foi Whitney Houston, o mundo inteiro viu ela, e a igreja dela também. A igreja dela viu ela ser elevada pelo mundo. E muitos diziam, é Deus que a colocou naquele lugar. Não foi Deus não, foi o diabo. E o pai e a mãe da Whitney Houston diziam, tá vendo, Deus abençoou minha filha. Não foi Deus não, foi o diabo, abençoou não, amaldiçoou. E muitos se achavam melhores que a igreja, porque olhou, a igreja continuou lá quietinha, lá o irmão fulano está lá quieto, ainda cantando lá no coralzinho da igreja, o outro está lá fazendo as suas orações, o outro está lá pregando, a igreja está quietinha, calmila. Eu não, eu fui promovido, o mundo me aplaude. O mundo só aplaude o que é dele. Nunca ninguém aplaudiu Jesus Cristo. Jesus Cristo nunca recebeu aplauso de ninguém. Nunca chamaram Jesus para cantar um hino na corte de Herodes, nem de Pilatos. E hoje gente que pensa que é crente, filhos do diabo, que ainda ousam pronunciar o nome Jesus, comparece perante a governadores, eu vou cantar no coquetel do fulano de tal. É sempre assim, o diabo promove os seus. Hoje nós temos vários evangélicos, entre aspas, muita aspa, que tem aliança com a Sony Music. Tem até uma propaganda da Sony, né? Como é que diz? Você louva e a gente... Quem lembra? É uma propaganda interessante, ou seja, o que eles falam, tipo assim, eles se colocam fora disso. Assim, você louva e a gente lança. Você louva. A gente só lança para ganhar dinheiro, mas você louva. A Sony Music não louva junto com você. Essa é a propaganda da Sony Music. Não quer nada com Deus, mas como música evangélica também vende e dá dinheiro vendendo CD, a Sony, e os maçons embraçaram os otários dos evangélicos, que nunca precisaram de mídia para sobreviver, sempre estiveram aí sobrevivendo de igreja em igreja, na disposição e na bênção de Deus. Depois que fizeram sucesso, que Deus abriu portas, aí foram fazer aliança com o diabo, lá na Sony Music e outros lugares mais. E quando olham para trás, dizem assim, lá, a igreja está todo mundo no mesmo lugar. Eu prosperei. Meu irmão, quem prospera tem que estar aqui dentro. Quem está lá fora não prosperou, não. Foi engodado, elevado às alturas pelo diabo. A hora que Deus puxar o tapete, vai ver só. Vai que nem Whitney Houston, para o inferno. Vai que nem Elvis Presley. Tem uma história que o Elvis Presley entrou pelos fundos de uma igreja uma vez no final de um culto e foi falar com o pastor. O pastor recebeu, tal, tudo bem, tal, Elvis Presley. E ele chorou todas as lágrimas ali,
reconhecendo que Jesus é o Senhor e reconhecendo que ele perdeu, e o pastor disse assim para ele: por que você não volta? Volta para a igreja. Ele falou: não posso, eu sou Elvis Presley. Se eu sentar no banco da igreja, todo mundo vai ficar olhando para mim. Eu sou Elvis Presley, eu não posso voltar para a igreja. Não, mas você volta, porque não, aqui vai ficar tudo tranquilo. Não, mas eu não posso voltar, eu sou Elvis Presley. Tu está pensando que quando o diabo joga um grilhão, uma algema, uma corrente que é fácil de remover, ele te dá um título que tu não consegue mais renunciar. Quando o diabo te promove, ele não coloca uma plaquetinha removível na tua testa, não. Ele atravessa um parafuso do outro lado e chumba. E o cara queria. A igreja foi. Aí depois nos cultos dele, nos shows dele, ele sempre parava para cantar uma música evangélica. E chorava que quando ele levantava, parecia que tinham derramado um balde d'água embaixo dele. Vai chorar no inferno agora, tu que vendeu o sangue de Cristo e cuspiu na sua coroa e no seu sangue. Não tem pregação de amor aqui, irmão. Nossos cânticos não falam de amor, falam de guerra. Há tempo para todas as coisas. Há tempo de semear, há tempo de colher, há tempo de arrancar. Há tempo de construir, há tempo de destruir, há tempo para tudo. Tempo para todas as coisas. Onde está Elvis Presley agora? Você espera vê-lo no céu? Tu tem essa esperança de ver Elvis Presley no céu? Tu tem esperança de ver Whitney Houston lá no céu? Lionel Richie, tu tem essa esperança mesmo? Parece que ainda está vivo aí, mas tu tem a esperança de ver esse cara no céu? Alguém que Deus abençoa, aí depois vem Elvis Presley nos seus shows cantando, né? Eu vim andando só, pisando pó na dura estrada. Eu vim em solidão, na provação, na caminhada, até que pela fé eu encontrei Jesus. Encontrou, cuspiu nele e deu as costas. Encontrou, cuspiu na cara de Jesus e deu as costas, e nunca mais o verá face a face. Isso aqui não é palanque não, tá, meu irmão? Aqui não é palanque, aqui ninguém se exibe. Aqui quem vier aqui à frente tem que olhar Jesus e estar debaixo dos seus pés inclinado. Aqui não é palanque essa igreja, aqui não é para se exibir. Aqui na frente tem critérios. Não é qualquer um que quer cantar na frente da igreja que canta, não. Mas pastor, eu tenho uma voz maravilhosa. Quer ver, pastor? Oh, que maravilha é. O dia que Jesus te chamar para cantar vai ser uma benção, porque até agora não chamou. Não, pastor, eu quero cantar. Por que você quer cantar, se nunca quis? Quer cantar agora por quê? Porque o Júnior está cantando? Ah, se o Júnior canta, um molequinho se canta. É com moleques que Deus gosta de derrubar gigante, meu irmão. Não é assim não, não pensa que as coisas são assim não. Aqui não temos intenção de formar Elvis Presley não. Nem criar Whitney Houston. Isso aqui se chama restauração. A coisa aqui é muito séria, irmão. Isso aqui se chama eclésia, igreja do Deus vivo. Não brincamos de servir, aqui servimos. Aqui não tem recado de traficante que faça fechar essas portas num dia de culto. Se traficante tiver que morrer no bairro, é bom que ele morra num dia que não tem culto, que aí a porta vai estar fechada. Porque se for dia de culto, o barulho vai ecoar aos quatro cantos. Porque já mandaram um recado aí. Já mandaram.
Tinha 8 igrejas no bairro. Conosco 8. Fecha aí, até nas igrejas. Olha a ousadia de Satanás. Satanás sabe o que pertence a ele. Passou pelas igrejas todinhas. Aqui ele não veio. O diabo passou por todas as igrejas, passou pela Nova Vida e disse, hoje não vai ter culto não, porque morreu o fulano lá, sei lá quem era o fulano. Passou pela Jaque, passou pela Assembleia aqui em cima, passou pela Batista lá embaixo, passou por várias igrejas que tinha aqui no bairro, eram 8 conosco. Ele passou pelas 7 e disse, não vai ter culto, mas aqui ele não veio. E alguém disse, hoje é culto, tu vai ter culto na tua igreja? Era 3 horas, eu falei, vou. Não, cara, mas teve recado aí para todo mundo, tu vai ver, igreja tal, igreja tal, igreja tal, igreja tal, ninguém vai abrir. Eu falei, é mesmo? Eu quero ver isso. Antes do culto eu rodei, tudo fechado, tudo apagado, tudo lacrado. Falei, é claro que vai ter culto. Você acha que o diabo impede o louvor a Jesus Cristo? Você acha mesmo? Pois vai ter culto. Eu quero ver traficante vir aqui nessa porta. Eu sempre fui folgado, irmão. Minha mãe dizia, esse menino é folgado. Ela tinha razão, a velhinha. Mas depois que eu conheci Jesus, eu fiquei muito mais folgado. Eu aprendi que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Eu perdi o medo de tudo. De uns anos para cá, eu perdi o medo de tudo. Quando estávamos cantando num culto aqui, dizia, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, ó Deus, sara todas as feridas. Eu comecei a cantar isso e o Espírito Santo começou a mover. Aí eu comecei a cantar, entra na minha casa, muda a minha história. Lembra disso? Que nós cantamos assim um tempo? Porque o Espírito Santo processou e ele disse, entra na minha casa. Ele me deu o clamor, muda a minha história, mexe com minha estrutura, ó Deus, sara todas. Ele falou todas. Você ainda tem enfermidade? Você ainda tem medo? Você ainda treme? Você ainda oscila? Falei, então vamos acabar com isso hoje, Espírito de Deus. E clamei do fundo da minha alma. Naquela semana, a polícia bateu na porta. Tá preso. Eu falei, é aí que serão saradas as minhas feridas. Atravessei com a espada de Jeová, delegado, promotor, juiz, repórter e todo mundo que veio pelo caminho. Não tenho mais ferida alguma. É dentro da fornalha que se descobre que o fogo não pode te destruir. É dentro da cova de leão que se descobre que o leão não tem poder sobre ti. É lá, meu irmão. Não venda o sangue de Cristo. Não cuspa na sua coroa. Porque Ele quer fazer de você um grande, como eu sou grande. Comecei como um moleque, um Zé Ninguém, um Tupi Ninguém. E hoje o mundo inteiro ouve a palavra de Deus através da minha voz. O mundo inteiro ouve. As pessoas quando recebem um CD de graça que você entrega no metrô, no trem, nos ônibus, no meio da rua, nas praças, nas portas das igrejas, quando você entrega aquele CD, muita gente pega com desprezo. Chega em casa e joga em cima do móvel. E o Espírito Santo vai lá e diz assim, pega e ouve. Quando a pessoa ouve, ela fica alucinada. Fica alucinada. Eu conheci gente que chegou nesse ministério, que ouviu a mensagem às 8 da noite, não conseguiu dormir. Atravessou a madrugada acordada orando e vendo os anjos passearem dentro da sua casa de um lado para o outro com a mensagem, Deus é vingador. Mas irmão, não ameis o mundo, nem o que no mundo existe.
Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não ame nada desse mundo. O teu foco não é um carro. O dia que você precisar de um carro, Deus te dará um carro. Não tenha esse foco. O teu foco não é uma casa. O dia que você precisar de uma casa, Deus te dará uma casa. Esse não é o teu foco. O teu foco não é se tornar um político que nem esses pastores ladrões, mercenários, cafajestes, que viram político. Por quê? Porque o título de Cristo não exalta ninguém na visão deles. O maior título que um homem pode conquistar na igreja do Deus vivo é o título de servo. Importa que ele cresça e eu diminua. Eu não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas alparcas. Isso não dá dignidade, isso não dá honra na visão de alguns, porque eles não sabem contemplar quem é o camarada que nós vamos desatar as correias das alparcas. Então eles não consideram isso uma honra. Para nós a maior honra é termos força de dobrar o joelho, inclinar a fronte, colocar a boca no pó e saber que para nós há esperança. Essa é a maior glória que temos, de se conquistar um título de servo inútil, mas de servo. Eles não, eles querem ser o vereador, eles querem ser o deputado fulano. Chegam ao ponto, irmão, dá nojo, dá vontade de vomitar quando se ouve essa raça de falsos pastores mercenários falar. Alguém chega e faz uma pergunta: pastor, eu queria saber, isso é assim, pastor? Não, mas espera aí, esse tipo de pergunta, você está perguntando ao pastor ou ao deputado? Ah, quem dera Jeová me desse uma espada, eu dissesse não a um trapo de imundícia e arrancasse a cabeça dessa raça. Está perguntando ao pastor ou ao deputado: ô desgraçado, tu não é nada, maldito. Tu é um resto de lama que será pisado, vai ser preservado só para sofrer o suficiente no inferno. Graças a Deus que é um inferno. Um Deus que diz: não vim trazer paz ao mundo, ó, não tem amizade, não ama as coisas do mundo. A macumba é de Deus ou é do mundo? O catolicismo é de Deus ou é do mundo? Do mundo que jaz no maligno. As outras religiões, todas as outras religiões, exceto o evangelho verdadeiro, e quando eu digo todas as outras religiões, eu incluo batista, metodista, presbiteriano e Assembleia de Deus e o que mais existir. Incluo eles nas todas. Todas as religiões são falsas, só existe uma verdadeira, que é o evangelho de Jesus Cristo. Isso é falso. E a Escritura diz: não cuideis que vim trazer paz à terra. Hoje os, entre aspas, pastores estão fazendo alianças. Agora mesmo o irmão me mostrou ali um jornal, dentro de um terreiro de macumba, e o jornal dizendo que lá dentro tinha também o show gospel, o movimento gospel e não sei o que lá. Que nem aquele mercenário que eu acabei de citar aqui, aquele desgraçado com a mulher dele, a Sônia e o Hernanes. O camarada primeiro monta um palanque de vale tudo. É um palanque de vale tudo dentro da igreja. Vocês sabem o que é vale tudo, né? Essa luta que os camaradas saem, é pancada, é soco, é chute, quebra dedo, quebra braço, é uma coisa absurda. Pior do que rinha de cão pitbull e rinha de galo. É uma coisa do ser humano, conforme a visão da interpretação de Daniel, né, na estátua de Nabucodonosor. Assim o homem se transformou em barro mesmo, desprezível. Começou como ouro, hoje é barro, um negócio horrendo. Depois daquela pancadaria, sangue para todo lado, aí um desgraçado, maldito, que há de ser corroído até os ossos, sobe no palanque e ousa abrir uma Bíblia e falar de Deus. Só se ele estiver falando do Deus dele, que é o diabo, porque o nosso não compactua com isso. Amém, meu irmão? Então, meu irmão, faça o favor, em vista da sua vida, do seu tempo, do seu dinheiro, leva essa pregação de presente para eles. E quando você estiver distribuindo isso lá para os membros deles,
Antes que eles digam qualquer coisa, você diz logo assim, olha, isso aqui é do pastor Tupirani, o último Elias da Voz da Restauração. Ele está entregando isso aqui porque ele está desafiando o teu pastor. Vai lá, leva para ele. Eu quero ver se essa raça, o dia que eles vão ter coragem de tocar no meu nome e me chamar na mesa redonda com eles, eu estou esperando por esse dia. Estou esperando. Mas cadê a coragem? Eles sabem que servem ao diabo e sabem que Jesus vai massacrá-los. Eles sabem muito bem. Então, meu irmão, o camarada diz que é pastor, mas ele tem um foco. É o título do mundo, o título de deputado, o título de vereador, o título de presidente, né? Tem um por aí que está dizendo que vai ser lançado como presidente, o primeiro presidente cristão no Brasil. Nunca teve, nem nunca terá. Nunca teve nem nunca terá, porque a partir do momento que entrou para lá, deixou de ser cristão, passou a ser servo do diabo. Na política não tem homem de Deus. No Congresso Nacional não tem Espírito Santo, não tem Deus, tem o diabo lá dentro. Todos os deputados, todos os vereadores, eu disse todos! Deputados, vereadores, senadores, são todos servos do diabo, que criam leis para o seu próprio bel prazer. Nenhum deles segue a lei já pré-estabelecida pelo Todo-Poderoso. Nós aqui não. Nós aqui já temos um estatuto, uma regra de fé e prática. Nosso estatuto, a nossa Constituição se chama Bíblia, a palavra de Deus. E até aqui, irmão, nos tem ajudado, Senhor. Na hora do segundo louvor, eu vi quando um grande escudo ficou na frente da congregação, como se fechando ela, esse grande escudo. E na frente desse escudo estava escrito fé. E o entendimento que eu tive foi esse: que Deus está exigindo fé da congregação. Amém. Eu vi quando um anjo adentrou o globo terrestre e ele veio girando e ele se transformou como se fosse um cometa, um meteoro, né? Como se fosse um grande meteoro que fosse cair na terra. Amém. Eu vi um anjo e esse anjo, ele não tinha mãos. As mãos dele era como se fossem espadas. E o único entendimento que me veio na hora é que ele não aperta a mão de ninguém. Esse anjo não cumprimenta ninguém. Só isso que eu entendi. Amém. Eu vi quando uma grande pá, como se, mas não era uma pá de juntar nem nada disso, era aquelas pás como se tivesse um lixeiro, aquela que é tipo um quadrado. Esse é o tipo de pá que eles usam para varrer, e eles botam, como se ela tivesse um lixeiro embutido, essa pá, e eles botam assim e varrem. E essa pá passou, essa pá que esse quadrado botava dentro pessoas. Essas pessoas eram pessoas de terno, pessoas bem vestidas, né? Eu vi homens de terno, muitos homens de terno. Essa pá vinha e levava eles, jogava eles dentro desse quadrado ali, como se fosse um lixeirinho, dentro desse lixeiro, e ela ia e jogava eles de um penhasco. E nesse penhasco lá embaixo tinha um córrego. E esse era um rio de águas correntes que levava eles embora, mas eles afundavam. Eles iam e afundavam lá para o fundo. E a palavra que me veio é que esse lugar é águas de esquecimento. Que todos esses que Deus está fazendo justiça, o seu nome será arriscado. Eles não serão mais nada na sociedade, mais nada. Eles serão esquecidos. Eles serão totalmente esquecidos. Deus fará uma justiça inigualável
sobre esses que ele está fazendo justiça. O nome deles será arriscado de tal modo que nem a história lembrará deles. Amém.